Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para entrega do título de cidadania honorária ao senhor Nelson Fonseca Leite. O projeto de indicação é de autoria do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, www.cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, acompanhado do senhor Nelson Fonseca Leite e de sua esposa, senhora Cristina Costa Godoy Leite. Convidamos também Carolina Godoy Leite, filha do homenageado. Mariana Godoy Leite, filha do homenageado. Ivone Fonseca Leite, irmã do homenageado. Aloísio Marcos de Vasconcelos Novaes, ex-deputado federal, ex-presidente da Eletrobras e ex-diretor da CEMIG. Luiz Lima, governador do Distrito 4760, Rotary International. Para dar início a esta solene, a presidência da mesa, vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional do Brasil, executado pela Orquestra Jovem Rama Krishna, regida pelo maestro Eliseu Barros.
Podemos retornar aos nossos lugares, por gentileza. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Senhora Ellen Marques, esposa do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Laura Ferreira Leite, mãe do homenageado. Ana Laura Fonseca Leite, irmã do homenageado. Alexandre Ramos, ex-governador do Rotary do Distrito 4760. José Moisés Teixeira, ex-governador do Distrito 4760. Ademilde Rodrigues, representando o governador do Distrito do Rotary Clube de Belo Horizonte, João Alves. Gilberto Mendes Oliveira, ex-colega de trabalho da CEMIG. Carlos Mucida, presidente do Rotary Clube de Curvelo. Sérgio Tavares Pires, presidente do Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias no Estado de Minas Gerais. Olímpio Rodrigues, tesoureiro do Rotary Clube. Maria da Consolação Sãozinha Malta, coordenadora das Casas da Amizade do Rotary Clube. Jaqueline Ferreira, presidente de intercâmbio de jovens do Distrito 4760 de Belo Horizonte. Carol Lobato, governadora assistente do Distrito 4760. Rony Alves, governador indicado 2024/2025. João Celera, presidente da comissão da Fundação Rotary, Rotary Belo Horizonte e Barro Preto. Edivaio Celera, diretora da Avenida de Serviços à Comunidade Rotary Belo Horizonte e Barro Preto, segundo o protocolo. Elias Narras, ex-governador do Rotary Belo Horizonte. José Chaves Filho, oficial de intercâmbio do Rotary Clube de Bocaiúva, norte de Minas. Marcos Pego de Oliveira, governador 2015-2016. Cristiano Correia de Barros, ex-diretor de finanças da CEMIG, Gasmig, Taesa e diretor-presidente da Renova Energia. Rodrigo Guerra, vice-presidente do CIENG Centro Empresarial e presidente do Conselho de Administração da Orgel. Professora Nerilda Pimenta. Túlio Alves, diretor executivo da CIER, Comissão de Integração Energética Regional de Montevidéu, Uruguai. Lídice Calixto Moraes, coordenador de embalde 4760 do Rotary Clube de Belo Horizonte, Novas Gerações e Programas de Intercâmbio de Jovens 4760. Ivanilze Maria de Lima, ex-presidente do Rotary Clube União Montes Claros. Edmundo Araújo Filho, ex-presidente do Rotary União Montes Claros. Marcos Vinícius do Nascimento, diretor executivo do Instituto Abrat, Associação Brasileira Transmissora de Energia. Vinícius Santos, presidente do Rotary Pampulha Belo Horizonte. Expedito Chumbinho, presidente do Instituto Jovem Rama Krishna, Betim, bairro Santo Afonso. João Bosco de Oliveira Brant, presidente do Rotary Clube Betim, Vianópolis.
e Antônio Augusto Santos Nunes, coordenador do Rotary 2011-2012, Belo Horizonte. Ouviremos agora o vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, autor do projeto de indicação que resultou na concessão do título de cidadania honorária ao senhor Nelson Fonseca Leite. Eu peço licença para fazer da tribuna o meu pronunciamento. Começar cumprimentando aqui a senhora Ellen Marques, que é esposa do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Boa noite. Cumprimentar o meu amigo Nelson Fonseca Leite, nosso homenageado. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre ele, contar umas novidades, que nem são tão novidades assim, mas tenho certeza que vai encantar a todos. Cumprimentar a senhora Cristina Costa Godoy Leite, que é a esposa do nosso homenageado. Cumprimentar as filhas Carolina Godoy Leite e Mariana Godoy Leite. E as pessoas do clube vão me entender, eles erraram aqui, colocaram irmã, mas é a filha mais velha do homenageado, Ivone Fonseca Leite. Né? Cumprimentar o Aloysio Marcos de Vasconcelos Novaes, ex-deputado federal, ex-presidente da Eletrobras, ex-diretor da CEMIG, uma alegria recebê-lo. Cumprimentar o nosso governador do Distrito 4760, Luiz Lima. Cumprimentar a Orquestra Jovem Ramakrishna, o nosso maestro Eliseu Barros. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta que é a Casa do Povo de Belo Horizonte. Nessa noite especial, eu tenho o orgulho e o prazer de ser o representante desta Câmara Municipal para homenagear, com esse título de cidadão honorário, um amigo, um companheiro, uma pessoa que é exemplo pessoal e profissional para mim e para muitos aqui presentes. Esse é Nelson Fonseca Leite. Esse título, cidadania honorária, é entregue àqueles que não nasceram na nossa Belo Horizonte, mas que contribuíram de tal forma para a nossa cidade, que a sociedade belo-horizontina reconhece a sua relevância, a ponto de ser considerado cidadão de BH. O Nelson tem diversos e justos motivos para receber essa homenagem. Todos aqui conhecem o Nelson de alguma forma, seja pelo seu brilhante trabalho feito como superintendente da CEMIG, seja como diretor de assuntos regulatórios, projetos especiais e operações das empresas distribuidoras da Eletrobras, seja como presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, seja como professor da Fundação Getúlio Vargas, seja como rotariano, governador do nosso Distrito 4760, no ano rotário 2019-2020. Por qualquer desses meios, se você conhece o Nelson, você sabe que é inegável a contribuição dele para a nossa cidade, para o nosso estado e até para o nosso país. Parafraseando a fala do governador Alexandre, na última conferência do Distrito 4760, do Rotary, no último final de semana, abre aspas, Nelson é hoje a maior referência do país quando o assunto é energia. Especificamente em Belo Horizonte, eu destaco a atuação do Nelson enquanto profissional na CEMIG e em instituições voltadas para a distribuição de energia. Foi, por exemplo, um dos responsáveis por importantes obras, como o projeto de eficiência 100% de iluminação pública em BH,
com a troca de lâmpadas mais eficientes, além de obras de revitalização da iluminação em espaços como a Avenida Amazonas, a Linha Verde, entre outros. Programas que trouxeram para o Belo Horizontino não só energia, mas esperança. Destaco ainda, enquanto governador do nosso distrito 4760 do Rotary, no ano rotário 19-20, quando ele foi responsável por desenvolver um projeto que arrecadou doações locais e internacionais, beneficiando pacientes de 7 hospitais do estado. Nós estávamos entrando em 2020 e veio a pandemia. E eu me lembro de um projeto que eu mesmo tive a oportunidade de ser um daqueles que compareceram à sede do Rotary Distrital para separar e embalar equipamentos de proteção individual e coletivos usados na prevenção do Covid-19. Com aquele projeto que foi idealizado e realizado pelo Nelson, o Rotary ajudou na prevenção da contaminação e salvou, pelo menos, 106 mil vidas em Minas Gerais. Como rotariano e membro do Rotary Clube Belo Horizonte Liberdade, e aqui eu abro aspas, porque hoje nós estamos fazendo aniversário, nosso clube completa hoje 13 anos de fundação, né? E como eu sempre brinco no clube, vou brincar aqui também, 13 é galo, ok? Obrigado. Clube ao qual Nelson faz parte e é hoje o nosso verdadeiro mentor. Digo àqueles que ainda conhecem pouco essa instituição mundial e centenária, que o Rotary é uma organização de pessoas em ação, que se juntam para solucionar problemas e promover mudanças duradouras na sociedade. Os associados do Rotary acreditam que é preciso compartilhar a responsabilidade e entrar em ação para melhorar as comunidades em que vivem, por meio do voluntariado e de projetos sustentáveis. E o Nelson atuou aqui no Brasil e também fora, profissionalmente e também por meio de projetos Rotary, transformando vidas mundialmente. Eu quero aqui abrir outra aspas, e eu até tive a oportunidade, na conferência distrital do Rotary 4760, no último final de semana em Caldas Novas, eu fui convidado a participar de um momento onde alguns companheiros de Bocaiúva e Montes Claros se reuniram no restaurante do hotel para fazer ali uma homenagem ao Nelson, né? Alguns justificaram a impossibilidade de vir aqui hoje e quiseram adiantar a homenagem. E eu tive a oportunidade de dizer lá, e vou dizer aqui de novo. Quando a gente pensa em homenagear uma pessoa com o título de cidadão honorário, a gente apresenta uma proposta, né, uma proposição, como se fosse um projeto de lei. A gente colhe a assinatura de todos os líderes partidários da casa e, depois do aceite desses líderes, da assinatura, né, concordando com a homenagem, a gente submete à presidência da casa, que faz uma verificação, né, do currículo e da vida pregressa daquela pessoa, né? Eu até brinquei naquela oportunidade, falei, Cristina, pode ficar tranquila que o Nelson não tem crime nenhum para pagar, porque se tivesse, não passava a homenagem. Bom, mas então, curioso é que aqui no plenário, onde acontecem as reuniões, é que a gente vai, né, ao longo da reunião plenária, conversando com os vereadores. E é comum aqui, entre nós, a gente andar com a prancheta, colhendo as assinaturas. E sempre que alguém chega, fala, não vou homenagear essa pessoa, a primeira pergunta é, quem é essa pessoa? E aí eu trouxe o currículo do Nelson e andava com ele anexo aí ao formulário que eu coletava as assinaturas. E aí as pessoas, né, alguns, né, mais estudiosos, pegavam o currículo e começavam a folhear, né, passava. Aí eu, para abreviar, falava que vou antecipar, vou abreviar o seu trabalho, vai aí na última folha, conta só a quantidade de lugares no mundo onde o Nelson já palestrou. Ele não foi assistir à palestra, ele foi palestrar, ele foi falar de energia, salvo engano, em 26 países. Isso é só um detalhe do currículo da pessoa que a gente está homenageando aqui hoje. Então, eu fico realmente muito feliz de poder proporcionar essa homenagem e acho que Belo Horizonte ganha muito, muito
com essa cidadania honorária. Por todo esse trabalho que o Nelson desenvolveu e ainda desenvolve, é que nós estamos aqui hoje, para esse merecido reconhecimento. Nelson, a partir de hoje, Belo Horizonte tem o orgulho de ter você como nosso cidadão. Parabéns. Assistiremos agora um vídeo em homenagem ao senhor Nelson Fonseca Leite, feito por suas filhas, Carolina Godoy Leite e Mariana Godoy Leite. Para mim, Nelson Leite significa altruísmo e coragem. Generosidade. Um grande líder, uma pessoa trabalhadora, competente. Ética e transparência. Dedicação, honestidade, de perseverança. É amizade, é respeito, é conhecimento. De dedicação, inteligência, garra. Empreendedor. Empenho, altruísmo. É exemplo de vida. Comprometimento. Muito esperto, muito inteligente. Determinada. Bondoso, honesto, firme, perseverança. Porque é amor, a vontade de trabalhar. Nosso espelho. Ética. Inteligente, muito bondosa. Humano tão iluminado. Inspiração e incentivo. Capacidade de eloquência. Prestativa e sempre disponível. De equilíbrio. Competência e retidão. Competência e compromisso. Brilhante governador. Inteligência. Garra e determinação. Eleva-se em valores humanos e profissionais. Cidadão do bem. Uma pessoa que inspira confiança, compartilha a visão que ele tem do mundo e da forma de atuar na sua trajetória desde muito cedo. Toma iniciativa, ele atua como treinador. Prosperidade, sucesso, bondade, lealdade, amizade. Parabéns, vovô. Te amo, tchau. Neste momento, convidamos a Orquestra Jovem Ramakrishna para uma apresentação.
Muitíssimo obrigado e parabéns a todos os jovens da Orquestra Jovem Rama Krishna. Registramos e agradecemos a seguinte presença: Flávio Gomes, presidente da Associação do Comércio de Materiais para a Construção de Minas Gerais. Convidamos a senhora Ellen Marques, esposa do vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, para homenagear a senhora Cristina Costa Godoy Leite, esposa do senhor Nelson Fonseca Leite. Muitíssimo obrigado. Para suas palavras, Carolina Godoy Leite, filha do homenageado. Gostaria de cumprimentar o vereador Sérgio Fernando, em nome de quem eu cumprimento e agradeço a presença de todos os ilustres convidados e convidadas. Queria agradecer essa oportunidade, Sérgio, de homenagear o meu pai. E, pai, que alegria estar aqui. Desde a infância, eu pude testemunhar seu compromisso com a comunidade em que você vivia. Em cada cidade que nós moramos, e não foram poucas, você sempre deu o melhor de si para melhorar a vida das pessoas que estavam ao seu redor. O Rotary, a CEMIG, os projetos, os amigos e a família sempre caminharam juntos dessa missão em prol de um mundo melhor. Fico feliz que BH, a cidade em que você escolheu para viver, reconheça essa qualidade e te presentei com essa linda homenagem. Parabéns, eu e Mariana temos muita admiração por você. Ouviremos agora Ivone Fonseca Leite, irmã do homenageado. Boa noite a todos e todas, e eu cumprimento a mesa na pessoa da minha querida cunhada, Cristina Godoy Leite. Nelson, em nome de todos os seus irmãos, que não são poucos, nós somos 9, quero parabenizá-lo por esta homenagem e dizer que nos sentimos honrados por este título que hoje essa Casa Legislativa te outorga. Suas conquistas nos enchem de satisfação e alegria, pois você, como primogênito da família, é exemplo para todos nós e sempre nos estimulou a alçar voos e a buscar expandir nossos horizontes. Com gratidão, eu me lembro de quantas vezes você esteve presente nos momentos mais importantes e significativos de nossas vidas, e em muitos deles representou o nosso pai, quando ele não podia se fazer presente. Como cidadão que reside em Belo Horizonte, você sempre se destacou no voluntariado e nos serviços prestados à comunidade através das ações do Rotary e também no desempenho de suas atividades profissionais, não medindo esforços em dar sua contribuição para o desenvolvimento desta cidade. Deus abençoe para que você mantenha esse espírito solidário por toda a sua vida. Parabéns. Convidamos a professora Nerilda Pimenta para suas palavras.
Boa noite a todos. Sou Nerilda, natural da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. É com grande alegria que aqui estou. Fui professora do Nelson, senhor Nelson Fonseca Leite. Fui professora do Nelson de 5ª série até a 7ª série, no colégio Professor Cervelino Ribeiro. Nelson era um aluno excelente, muito inteligente, estudioso, muito organizado, relacionava-se bem com todos, um líder, um exemplo de educação. Parabéns, Nelson, por esta linda homenagem que você está recebendo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, com título de cidadão honorário, né? Título de cidadania honorária, cidadão honorário. Fico feliz por você ter lembrado de mim como sua professora nessa homenagem. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento convidamos a Orquestra Jovem Rama Krishna, regida pelo maestro Eliseu Barros, para mais uma apresentação. Mais uma belíssima apresentação da Orquestra Jovem Rama Krishna. Mais uma vez, obrigado. Registramos e agradecemos a seguinte presença: Yukari Hamada, presidente da Associação de Cooperação em Cultura e Tecnologia Brasil-Japão, assessora do Consulado Japão Belo Horizonte e conselheira do Rama Krishna. Neste momento, ouviremos Alexandre Ramos, ex-governador do Rotary do Distrito 4760.
Boa noite a todos, todas. Obrigado, vereador Sérgio Fernando, por nos proporcionar essa festa que reúne rotarianos, reúne cidadãos, empresários, para homenagear esse cidadão que saiu da Serra dos Fonseca, em Bocaiúva, e se transformou num cidadão do mundo, associado a essas manifestações todas que estamos recebendo aqui, de rotarianos, de empresários, de amigos de Nelson. Certamente poderíamos acrescentar centenas de estudantes que participaram do curso de formação de montadores de energias, de usinas de energias fotovoltaicas, proporcionados pelo Nelson. Poderíamos associar milhares de pacientes que receberam na porta dos hospitais os benefícios dos projetos que ele trouxe para o combate ao Covid e outros tantos benefícios para a nossa comunidade. Então, vemos que, Nelson, não é você que está de parabéns, somos todos nós, seus companheiros do Rotary, da ABRAD, de todas essas organizações, da nossa Adenor, lá de Montes Claros, que você ocupa a diretoria. Nós nos juntamos todos para aplaudir você pelo cidadão de bem que você é e pelo bem que você traz às nossas comunidades, fazendo prevalecer a nossa vontade de continuar sendo benfeitores, sendo servir. Então, Cristina, fique ao lado do Nelson, porque ele tem muita coisa e muita contribuição para fazer ao longo dos muitos anos que ele, com certeza, haverá de viver. Parabéns a vocês todos por estarem aqui nesse abraço ao nosso companheiro Nelson. Muitíssimo obrigado. Para suas palavras, convidamos Gilberto Mendes Oliveira, ex-colega de trabalho da CEMIG. Boa noite a todos. Em nome do nosso companheiro Nelson Leite, eu cumprimento a mesa e os demais companheiros aqui presentes. Eu estava ali pensando o que eu ia falar aqui. Não preparei discurso, não preparei nada. Até porque, se eu tivesse preparado, o Sérgio Fernando falou tudo aquilo que eu ia falar. E depois a Carol veio e acabou de me avacalhar. Mas eu estava ali, ouvindo a orquestra jovem do Instituto tocar, e eu vi como Deus é bondoso.
fez eu voltar no passado, a mesma oportunidade que esses jovens estão tendo na vida deles, a maioria da periferia, estão aqui hoje se desenvolvendo intelectualmente através da música. Deus me deu essa oportunidade. Uns 40 anos atrás, eu tomei um choque numa linha de transmissão da CEMIG, de 345 mil volts, e o Instituto Ramakrishna me acolheu, me empoderou, né, ali me ensinou o bom modo de lidar com as pessoas, e Deus sempre colocou pessoas boas na minha vida. Fiz concurso, fui trabalhar na CEMIG, e com quem que eu encontro lá? Com essa alma iluminada, que é o Nelson Fonseca Leite. O Nelson, gente, o Fernando já falou tudo, atrapalhou eu todo aqui, Fernando. Mas o Nelson, ele na CEMIG, eu me lembro, né? O Nelson tem o dom, né, de descobrir as pessoas boas e usar essas pessoas boas. A maioria estão aqui. Eu olho aqui para um lado, olho para o outro, só vejo pessoas do bem, pessoas bem intencionadas, né? Me espelho muito na Solange Botaro, no Américo, o Eliezer, tantos outros que estão aqui presentes. Todos eles foram escolhidos a dedo pelo Nelson para ajudar as pessoas, fazer o bem para as pessoas. O Nelson, gente, tem um coração, né, maravilhoso. Eu me lembro, na CEMIG, ele criou um programa lá chamado AI 6%, que pegava o imposto, né, da pessoa física e da pessoa jurídica. O primeiro mês ele fez um trabalho de envolvimento com todos os funcionários e conseguiu arrecadar em torno de 2 milhões. Ajudou o Hospital do Câncer, Sara, né, Nelson? Hospital do Câncer, ajudou a terminar. Tantas outras entidades, através desse aí 6%, que ele conseguiu ajudar, envolvendo todos os funcionários. O Instituto Ramakrishna, gente, ele levou tantas coisas, tantas melhorias. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez eu era supervisor de agência de atendimento, e eu vim de uma área, né, do interior de Felixlândia, enchia forno de carvoeira. Deus foi muito bondoso comigo. O Nelson conseguiu me enxergar e me empoderou, né, nessa causa de fazer o bem, juntamente com o Instituto Ramakrishna. O Nelson esteve lá em Betim, eu era supervisor de relacionamento das agências, né, da Grande BH. O Nelson falou assim: Gilberto, nós temos que ajudar esse pessoal carente aqui. Nós levamos o Nelson lá no Instituto Ramakrishna. O Nelson levou lá para o Instituto o curso de robótica, curso de eletricista, padronista, tudo através do Rotary, né? Fez parceria com o Rotary do Canadá, com o Rotary da Inglaterra, né? O Rotary Betim. Nós temos lá o curso de robótica, gente. O pessoal da periferia, o pessoal na situação de risco, vai lá e faz os cursos, entra na FIT, entra em outras empresas, né? O curso de eletricista, o Nelson, era o sonho do Nelson, era colocar uma cooperativa lá para colocar os eletricistas. Nós não conseguimos até hoje, sabe por quê, gente? Porque os eletricistas já saem empregados, nem está tempo de entrar, né, nessa cooperativa. Ô, Nelson, Deus sempre esteve presente na minha vida, e você é testemunha disso. É testemunha disso. Eu chego, assim, eu tinha preparado um discurso, né? Deus mudou todo esse discurso e eu estou falando do meu coração aqui. Não tem nada escrito. Pensar que o Fernando atrapalhou aí meu discurso todo. O que eu ia falar, o Fernando falou. Tá? Então, mas muito obrigado mesmo. Gratidão por esse momento de estar aqui. Muitíssimo obrigado. Ouviremos agora Carlos Mucida, presidente do Rotary Clube de Curvelo.
Boa noite. Excelentíssimo senhor Sérgio Fernando Pinto Tavares, que preside essa sessão, companheiro Nelson Fonseca Leite, para nossa honra, homenageado da noite, em nome do qual eu cumprimento todos os seus familiares, governador Luiz Lima e Sãozinha, em nome dos quais eu cumprimento a todos os companheiros e companheiras de Rotary. O governador Alexandre disse que essa festa é nossa, porque é uma festa de Rotary também. Aqui está uma parte significativa do nosso distrito. E, em nome, quero pedir licença à mesa para cumprimentar o governador Narras e Enice, como os nossos mais queridos, em nome de todo o Colégio de Governadores que está aqui hoje. Tive o privilégio de conhecer o Nelson alguns anos atrás, na condição, então, de rotariano na cidade de Curvelo. Posteriormente, nós nos encontramos em Rotary, no antigo programa de IGE da Fundação Rotária, quando nós o selecionamos para conduzir um grupo para a Índia. Ele levou esse grupo para a Índia. E é exatamente sobre essa pessoa que eu quero falar. Muito além do renomado profissional em energia elétrica, profissional que ultrapassou as nossas fronteiras geográficas com sua expertise, existe um ser humano extraordinário, preocupado em transformar vidas através dos seus talentos e das oportunidades que lhe foram concedidas em sua trajetória pessoal. Esse é o Nelson, nosso companheiro do Rotary. Durante a maior crise sanitária que vivemos com a Covid-19, Nelson exercia, então, a função de governador do nosso distrito, 4760. As limitações necessárias naquela época dificultavam a continuidade dos programas, dos inúmeros programas e projetos de ajuda às comunidades que continuavam pedindo a presença do Rotary. Essas limitações foram suplantadas pelos esforços que o Nelson enveredou e proporcionou, através da nossa organização, a entrega dos equipamentos para intubação em pacientes com Covid-19. Foram 27 hospitais em 18 cidades de Minas Gerais, iniciando pela nossa capital, por BH. Aqui as doações foram centralizadas nos hospitais Eduardo de Menezes, Evangélico, Mário Pena, Dr. Célio de Castro, Odilon Berens, Risoleta Neves e, finalmente, Santa Casa de Misericórdia de BH. Nelson conduziu essa ação como parte da campanha nacional Informação Salva Vidas, organizada por todos os Rotary Clubes do Brasil. É este o Nelson que hoje é homenageado com o honroso título de cidadão honorário de BH. Enaltece a importância desse ato, elevando a responsabilidade dessa casa na concessão do título de cidadania honorária. E é motivo de orgulho para todos nós, amigos, familiares e companheiros de Rotary. Nosso agradecimento aos membros dessa casa, na pessoa do vereador e companheiro Sérgio Fernando Pinto Tavares, por conceder ao Nelson esse título. E a você, Nelson, parabéns. O orgulho é todo nosso. Muito obrigado. Muito obrigado. Para suas palavras, convidamos Aloísio Marcos de Vasconcelos Novaes, ex-deputado federal, ex-presidente da Eletrobras e ex-diretor da CEMIG.
senhor presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, senhor governador do Rotary, estimado colega Nelson Leite, seus familiares que já nos brindaram aqui com suas falas. Senhoras e senhores, eu vou tentar, em duas vertentes de raciocínio, fazer uso da palavra, mas antes eu preciso fazer uma referência pessoal do plenário a um ex-presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto. Ô, Nelson, tem um pensamento de um poeta francês, Antoine Saint-Exupéry, que cravou a seguinte frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Foi exatamente, Nelson, o que se passou conosco. 25 anos atrás, quando indicado pelo governador Itamar, eu ia ser diretor da CEMIG, eu quis conhecer as pessoas, porque a instituição eu já conhecia. E, entre vários outros, 11 se destacaram, e nos 11, lá estava o Nelson Leite. A partir daí, Nelson, ficou gravado na memória e no coração exatamente isso que a orquestra tocou a música atrás. Amigos para sempre. E a única coisa que eu peço é que a gente consiga fazer, pelos caminhos da vida fora, a manutenção dessa coisa bonita que é a amizade. E agora, a todos. Por quê? Porque, ao entrar nesse auditório, eu vi que ele se chama Juscelino Kubitschek. Aí eu lembrei rapidamente, o Juscelino, prefeito de Belo Horizonte, fundador da Pampulha, e inovador, corajoso, símbolo do mineiro, né? Aquele mineiro que Guimarães Rosa falava, que pensa, matuta, recua, avança, toma atento e faz. Esse é o estilo Juscelino. Por isso que ele dá esse nome. Mas o clima aqui hoje é muito ligado a esse amálgama que une todos nós, ou quase todos nós, que é a CEMIG. Nasceu Centrais Elétricas de Minas Gerais e hoje a Companhia Energética de Minas Gerais, também fundada por Juscelino em 21 de maio de 1952. A CEMIG moderna, a CEMIG eficiente, a CEMIG lucrativa, a CEMIG que sempre ajudou o Estado e dele nunca recebeu um centavo de investimento, a CEMIG, exemplo para o Brasil, a CEMIG, a melhor e maior empresa de energia do Brasil, a CEMIG, que criou um padrão, a CEMIG, a única empresa que deu ao Brasil 5 ministros. Nem a famosa Petrobras teve isso. A CEMIG é para nós uma síntese de uma obra, de um governo, mas ela já tem 71 anos. A CEMIG continua, se moderniza, se atualiza, serve bem e lembra, por que não, JK, quando ele criou o binômio para governar Minas, que foi energia e transportes. Depois, é óbvio, a vida ampliou, tomamos, e ele tomou outros rumos, presidente da República, etc. Mas eu não podia falar só em Juscelino hoje. Eu precisava falar também no outro espírito que está aqui. Eu ouvi meia dúzia de oradores falando no Rotary. O Rotary foi fundado nos Estados Unidos por Paul Harris e criou um lema que é das coisas mais bonitas que a humanidade tem. Ele criou o dar de si antes de pensar em si. Isso é algo extraordinário. E o Rotary, hoje, no mundo inteiro,
está aí dando mostra do que é servir com qualidade, com ética, com inovação. E o Rotary também, na pessoa de Paul Harris, aqui permeia esse ambiente entre nós. E aí, para encerrar, qual é a marca do Juscelino, que do Paul Harris ficou, né, o dar de si, e do Juscelino? Ele chegou em Brasília, aliás, ele chegou no meio do mato, no interior de Goiás, num lugar descampado, cheio de goiabeira, e tinha uns carrapatos também, segundo consta. E ele olhou e cravou o que é para mim uma mensagem assim de estigma, de Minas, de coragem, de afirmação, e escreveu para o mundo: deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos sobre o futuro do meu país e antevejo uma alvorada brilhante e deposito uma fé inquebrantável no seu grande destino. Muito obrigado. Muito obrigado. Convidamos agora a Orquestra Jovem Ramakrishna para nos brindar com mais uma apresentação.
Mais uma vez, agradecemos à orquestra, parabenizamos por tanto talento compartilhado conosco nessa noite. Passamos agora à entrega do pergaminho, que contém o título de Cidadania Honorária, destinado ao senhor Nelson Fonseca Leite. Neste momento, o vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao senhor Nelson Fonseca Leite. Município de Belo Horizonte. Cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao senhor Nelson Fonseca Leite, em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2 de junho de 2023, assinado por mim, autor da proposição, o vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares, e também pelo nosso presidente, vereador Gabriel. Vamos fazer uma foto, todo mundo? Aí junta mais. Isso. Para suas palavras, convidamos o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, senhor Nelson Fonseca Leite. Boa noite, senhoras e senhores. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares e sua esposa Ellen. A minha esposa Cristina Costa Godoy Leite, as minhas filhas Carolina Godoy Leite e Mariana Godoy Leite, o meu neto Felipe Leite Vilaça, os meus irmãos, que eu cumprimento aqui na pessoa da minha irmã Ivone, a minha mãe, Laura Ferreira Leite, que está aqui nesse evento, o meu amigo Aloísio Marcos de Vasconcelos Novaes. E eu queria também cumprimentar o governador do Distrito 4760 do Rotary, Luiz Lima, e na pessoa de um grande amigo, José da Costa Carvalho Neto, eu queria cumprimentar todos os colegas da CEMIG que estão aqui presentes, e na pessoa de um outro amigo, o nosso decano do Colégio de Governadores, o companheiro Elias Narras, e sua esposa Enice. Eu gostaria de cumprimentar o Colégio de Governadores do Rotary. O momento de
hoje é oportuno para falarmos de gratidão. A gratidão é uma virtude poderosa que pode mudar totalmente a forma como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor. O importante é que expressemos nossa gratidão de forma sincera e genuína. A gratidão é um sentimento contagiante que pode mudar a vida das pessoas ao nosso redor e criar um mundo melhor para todos. Eu vou contar uma história para vocês para pontuar esta questão da gratidão. A história da cura de 10 leprosos, narrada na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas. Conta-se que Jesus estava a caminho de Jerusalém quando foi abordado por um grupo de 10 leprosos que pediram a sua ajuda para serem curados. Jesus, então, orientou a irem se mostrar aos sacerdotes, uma vez que a lei judaica exigia que os leprosos fossem examinados pelos sacerdotes para serem declarados limpos e reintegrados à comunidade, porque os leprosos eram estigmatizados e viviam separados da comunidade. Durante o caminho, os 10 homens foram curados milagrosamente de sua lepra. No entanto, apenas um dos leprosos retornou a Jesus para expressar a sua gratidão pela cura recebida. Este homem era um samaritano, que historicamente não era bem visto pelos judeus. Jesus, então, elogiou a fé do samaritano e disse: por sua demonstração de gratidão, você receberá o prêmio maior, a vida eterna. Essa história é frequentemente usada como um exemplo de gratidão e reconhecimento pelas bênçãos que recebemos em nossas vidas. Outro tema que eu gostaria de lembrar nessa introdução à minha fala é a amizade. O Aloísio, que me antecedeu, falou da importância da amizade. A amizade é uma relação humana muito especial, que se baseia em confiança, respeito, lealdade e carinho mútuos. A amizade verdadeira não é medida pela quantidade de tempo que as pessoas passam juntas, mas sim pela qualidade do tempo e das experiências compartilhadas. Eu tinha mais ou menos 55 anos que eu não encontrava a minha professora, dona Nerilda. Então, imagina aqui a minha emoção de receber essa amizade e esse carinho. A amizade é uma bênção na vida. É um tesouro para ser cultivado e valorizado. Que possamos sempre ter amigos verdadeiros em nossas vidas e celebrar a sua presença todos os dias. A nossa vida é como a construção de um edifício. Eu aqui hoje, para vir para essa cerimônia, eu comecei a pensar em tudo que aconteceu na minha vida e pensei, se eu estou aqui hoje recebendo essa honraria, foi porque várias pessoas, ao longo da minha existência, colocaram alguns tijolos nessa construção. Foram muitos amigos, aos quais eu rendo aqui os meus agradecimentos e as minhas homenagens. Eu gostaria de registrar aqui o meu reconhecimento e os meus agradecimentos a todos aqueles que, ao longo dos últimos
65 anos. Eu estarei completando 65 anos na terça-feira. Colocaram um tijolinho nessa construção e participaram da minha vida. Pessoas importantes que me tornaram um cidadão capaz de chegar até o dia de hoje. Não foi por acaso. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo dom da vida e por ter iluminado o meu caminho. Não poderia me esquecer do papel da minha mãe, Laura Ferreira Leite, que está aqui presente, por ter educado os 9 filhos dentro de princípios ensinados por Jesus Cristo, dando colo, afeto e apoio nas horas de angústia, mas mantendo-se sempre fiel aos princípios éticos e aos valores cristãos. Esse foi o alicerce do edifício. Como eu estou falando de uma construção, essa foi a base da construção. Agradecer ao meu pai, já falecido há mais de 13 anos, por ter nos ensinado a ter um senso de honestidade e a trabalhar duro como cidadãos. E também aos meus irmãos por constituírem um grupo unido e coeso em prol do bem comum. Expressar agradecimentos também à minha esposa e companheira Cristina, que há mais de 40 anos tem sido um esteio de aroeira, sustentando essa obra. E também às nossas filhas, Carolina e Mariana, que foram presentes de Deus, que vieram alegrar nossas vidas, além de nos darem 2 netos, Felipe, que está aqui presente, e Lucas, que não veio porque tem apenas 10 meses de vida. Eu queria agradecer às escolas. A família colocou o alicerce. As escolas colocaram as vigas e os pilares. Grupo Escolar Genesca Augusto Caldeira Brante, eu agradeço a dona Juraci, que foi a minha professora na 3ª série primária. Quando eu fui da zona rural para a cidade para estudar, a dona Juraci me recebeu. Colégio Cervelino Ribeiro, na pessoa da professora dona Nerilda Pimenta, que aqui deu o seu depoimento que me deixou emocionado. E dona Dirlene Maia, que fez um depoimento emocionante também, que passou uma parte aí no vídeo. Na escola estadual, professor Gastão Vale, a pessoa da professora Maria Clara Vieira. Agradecer todos os professores que ajudaram a construir a base de sustentação dessa construção, uma vez que colocaram uma verdadeira viga de sustentação nesse edifício. Tenho que render agradecimentos também aos companheiros do Rotary Clube de Bocaiúva, na pessoa do presidente do ano rotário 1973-74, que completa 50 anos agora, João de Jesus Vieira, que me selecionaram para participar do programa de intercâmbio de jovens, me proporcionando um ano de estudos no Canadá, oportunidade ímpar, que mudou totalmente os rumos da minha vida, pois foi nessa experiência que eu tive a oportunidade de escolher a minha profissão. É uma história à parte que eu teria que contar para vocês depois, porque quando eu fui para lá, falavam que eu ia ser advogado, porque a Nerilda deve ser testemunha disso,
eu era presidente do clube cívico, do Grêmio e tal, falava muito, falava, esse menino vai ser advogado, porque ele fala muito. Só que, quando eu cheguei lá no Canadá, eu fiquei na casa de um advogado que tinha um cunhado que era engenheiro, e eu encantei com a vida do engenheiro e acabei me tornando engenheiro. Quando retornei do intercâmbio, eu tive uma acolhida e um apoio muito grande em Belo Horizonte, por parte da família de um grande amigo, que é o Fernando Calisto, e da minha amiga, Yara Gontijo, que está aqui presente, a quem eu peço uma salva de palmas. A Yara, além de me dar acolhida, na casa dela, eu fui morar com a família dela, ela me conseguiu uma vaga como professor de matemática no Colégio Dom Cabral. E foi lá que eu conheci a Cristina. Então, a Cristina veio através dessa indicação da Yara. O meu primo Oséias Freire, que também está aqui presente, que morei com ele um tempo também. Eu consegui concluir o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Minas Gerais em 5 anos, trabalhando como professor à noite no Colégio Dom Cabral e no pré-vestibular Palomar. O tempo para fazer as tarefas de casa somente nos fins de semana. E, nesse ponto, eu tenho que agradecer mais uma vez a Cristina, porque estudamos juntos várias vezes durante os fins de semana na sala da casa dos seus pais. E aí eu registro aqui os meus agradecimentos ao meu sogro, Santos Godoy Castro, e minha sogra, Maria de Lourdes, por terem me acolhido e me aceito como parte da família. A Escola de Engenharia colocou mais algumas vigas e pilares na minha formação. Além do conteúdo, ressalto a importância da amizade. Nós mantemos, 46 anos depois de entrarmos na Escola de Engenharia, um grupo que hoje denominamos Eletrossauros. E os Eletrossauros estão aqui: Sebastião Vidigal e Magda, Cádimo, Hélio Pena e Cuca, Mara, José Humberto, Yara e Otávio Góes, para quem eu peço uma salva de palmas aos Eletrossauros. Além disso, os estágios na Copasa e na Rede Ferroviária Federal e na Peterco, uma empresa fabricante de equipamentos de iluminação, trouxeram grande experiência empresarial e senso de responsabilidade para com a vida profissional. Isso tudo junto com o conhecimento de inglês e espanhol que eu tinha adquirido durante o intercâmbio, que me foi proporcionado pelo Rotary, me deu uma vantagem para disputar uma vaga no processo seletivo da empresa Furnas para trabalhar na usina nuclear de Angra dos Reis. Foi uma experiência muito enriquecedora, porque lá eu tive a oportunidade de lidar com um grande avanço tecnológico existente na produção de energia. Mas o mais importante são as amizades estabelecidas naquele período. E eu cito Hélder Godin da Fonseca e Sérgio Dias, que continuam nossos amigos desde aquela época. De repente, um chamado para estar em Belo Horizonte e participar de um processo seletivo na área de transmissão da CEMIG. Meu trabalho na CEMIG foi muito enriquecedor. Tive grandes mestres, conheci pessoas que me deram muita contribuição, que colocaram muitos tijolos nessa construção. E hoje eu estou aqui. E gostaria de ressaltar, entre as pessoas que me receberam
no meu primeiro dia na CEMIG, Roberto Fuste, que eu queria pedir uma salva de palmas. Flávio Neiva e Ricardo Teixeira. Na minha carreira profissional na CEMIG, eu passei pela cidade de Belo Horizonte, no centro de operação da empresa, onde tive oportunidade de conhecer todo o sistema de geração e transmissão da CEMIG. Após 2 anos em Belo Horizonte, eu fui transferido para a cidade de Montes Claros, para cuidar do sistema de transmissão regional do Norte e Noroeste, no Centro de Operação Regional. Dessa fase, ficaram as amizades de Marcos Vinícius Horta Rezende, Marcelo Hugo, Raimundo Maluf e Aloysio Senna. Naquela oportunidade, eu fui convidado a assumir a divisão de transmissão de Paracatu. E foi lá que eu fui convidado a me associar ao Rotary Club de Paracatu, exatamente pelo fato de eu ter sido intercambista. A comunidade de Paracatu nos acolheu de forma fantástica. E até hoje, nós temos grandes amigos naquela cidade. Entre eles, Gilberto Appelt, Evani Soares, Dalinha. Aí retornamos para Montes Claros, onde assumimos a divisão de transmissão de Montes Claros e, posteriormente, o Departamento de Transmissão Norte. Tivemos uma acolhida calorosa pelos companheiros dos Rotary Clubes locais. Nos associamos ao Rotary Clube de Montes Claros Norte e tivemos a honra de servir a comunidade de Montes Claros junto aos companheiros Vanderlino Arruda e Alexandre Ramos, que deu um depoimento emocionante aqui hoje. Quero registrar também uma grande gratidão ao amigo Joaquim Adalberto Henrique Chaves, que está aqui presente, pelo apoio e ensinamentos quando eu estava na gestão do Departamento de Transmissão Norte. Em agosto de 1997, eu fui selecionado pelo governo japonês para fazer um curso chamado Electric Power Management no Japão. Foi uma experiência que agregou muito à minha edificação. E eu gostaria de deixar registrada a minha gratidão ao amigo e colega da CEMIG, Roberto Fuste, mais uma vez, porque ele me mostrou o caminho das pedras. Na volta ao Japão, recebi a notícia que estava transferido para Juiz de Fora para assumir a Superintendência Regional de Distribuição Mantiqueira. Mais uma vez, mudamos para uma cidade totalmente diferente. Tivemos um acolhimento caloroso. E como não conhecíamos ninguém na cidade, tivemos a ideia de criarmos uma unidade da União Brasileira pela Qualidade, a UBQ. E junto com as empresas Belgo, Companhia Paraibuna de Metais e Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, criamos o Prêmio Juiz de Fora de Qualidade e Produtividade. Em Juiz de Fora foram colocados importantes tijolos em nossa construção. E eu gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao nosso diretor de distribuição da CEMIG na época, José da Costa Carvalho Neto, e ao superintendente Joaquim Adalberto Henrique Chaves, por terem me proporcionado esse desafio e oportunidade. Na passagem por Juiz de Fora, eu tive um trabalho muito próximo ao presidente Djalma Moraes, já falecido, que também me ensinou muito
e agregou muito. Houve uma reestruturação na CEMIG, mudança para Belo Horizonte, superintendência de engenharia, experiência muito importante, chance de desenvolver novas habilidades, assumia o papel de coordenador nacional da CIE, e eu queria registrar aqui os meus agradecimentos e a minha gratidão ao doutor Aloísio Vasconcelos, que era diretor da CEMIG na época em que foi feita essa reestruturação. Depois, Superintendência Regional Leste, período de muitas viagens, muitos casos, muita aprendizagem. A superintendência ia de Pouso Alegre, no sul de Minas, ao norte, lá na divisa com a Bahia, Pedra Azul. Eu costumo dizer que ia de PA a PA, de Pouso Alegre a Pedra Azul. Na Superintendência Regional Metropolitana, grande aprendizagem. Agradecimento ao doutor José Maria Macedo, já falecido. Nessa época, eu fui associado ao Rotary Club de Belo Horizonte, Pampulha, e tive a oportunidade de conhecer o Instituto Rama Krishna, através do companheiro Gilberto Mendes de Oliveira, que deu depoimento aqui. Muito interessante, porque essa parceria entre o Rotary Clube de Belo Horizonte, Pampulha, dois Rotary Clubes do Canadá e o Instituto Rama Krishna nos permitiu realizar o projeto do curso de eletricista padronista e instalador e, posteriormente, o projeto do curso de robótica industrial, em parceria com alguns Rotarys do Canadá. Eu tenho que reconhecer e agradecer os companheiros Expedito Chumbinho, Américo e Solange, que estão aqui, que trouxeram essa bela orquestra para nos homenagear, pela oportunidade de servir à comunidade através desses projetos. Foram parcerias exitosas. E quem abriu o caminho para essas parcerias foi o nosso companheiro Gilberto Mendes de Oliveira. O Gilberto citou aqui na fala dele de um projeto chamado AI 6%. Nessa época, eu era presidente da IC e nós fizemos um projeto para destinação de imposto de renda à pessoa física para entidades, para os fundos municipais da criança e do adolescente. E nós colocamos o Fundo Municipal de Betim para receber recursos destinados a projetos do Instituto Rama Krishna. E um dos projetos que nós subsidiamos com recursos do AI 6%, se eu não estou enganado, foi a Orquestra Jovem. Esse trabalho que vocês viram aqui, esses jovens de periferia que aprendem música, que desenvolvem talentos na música, nós financiamos. E a implantação desse projeto AI 6%, e também do projeto Jovem, eu tenho que deixar registrado os meus agradecimentos ao companheiro Marcos Vinícius do Nascimento, para quem eu peço uma salva de palmas. Superintendência de Gestão e Superintendência de Relacionamento Comercial. Grande job rotation. E o japonês diz que você só cresce quando você pratica job rotation ou quando você enfrenta uma meta maior do que sua capacidade atual. E aí, eu gostaria de registrar os meus agradecimentos ao amigo Fernando Schiffner, que está aqui presente também,
e que era diretor da DDC, que era a Diretoria de Distribuição e Comercialização da CEMIG naquela época. Uma salva de palmas para o Fernando Chico. Aí, já chegando no final da minha carreira na CEMIG, eu tive uma experiência de 2 anos como diretor das distribuidoras da Eletrobras, enfrentando os desafios de uma realidade que requer sangue, suor e lágrimas. E eu queria deixar registrado aqui os meus agradecimentos ao Dr. Flávio Decá, que foi quem me convidou para participar dessa empreitada. Processo da Abrad, eu queria registrar os meus agradecimentos às 41 associadas que ratificaram meu nome, destacando aqui o apoio do Dr. Djalma Bastos de Moraes e do Dr. Fernando Schiffner, porque foi o apoio deles que viabilizou a minha entrada para ser presidente da Abrad. Foi uma experiência de valor enorme nos aspectos de conhecer profundamente o mundo regulatório e o mundo das relações institucionais com o Congresso Nacional e com o Poder Executivo. Experiência de 10 anos que valeu muito na minha vida. Em Brasília, indo na segunda cedo e voltando na sexta-feira à noite, na gestão da governadora Marinês, do Distrito 4760, foi criado o Rotary Club de Belo Horizonte Liberdade, que está fazendo aniversário hoje. E esse clube decidiu reunir aos sábados no café da manhã. Eu tive vários convites para me associar a clubes de Rotary em Brasília, mas preferi me associar ao Rotary Clube de Belo Horizonte Liberdade, pela oportunidade de trabalhar nos projetos em prol da nossa comunidade. Eu queria agradecer, de forma muito especial, aos 45 companheiros e companheiras do Rotary Clube de Belo Horizonte Liberdade, pela amizade, pelo espírito de trabalhar pelo bem comum, pelo espírito de dar de si antes de pensar em si. Vocês, do Rotary Clube de Belo Horizonte Liberdade, são como uma família para mim. Vocês são nota 10. Expressar agradecimentos também ao companheiro Carlos Mucida, que já falou aqui anteriormente, pela oportunidade de servir como team leader no intercâmbio de grupos de estudos na Índia, em que eu fui liderando um time e fiquei 1 mês visitando empreendimentos naquele país. Depois da Abrad, eu decidi me dedicar com mais intensidade ao trabalho voluntário. Eu fui escolhido para a governadoria do Distrito 4760 no ano 2019-2020. Então, eu queria deixar aqui um agradecimento especial aos presidentes de Rotary do ano rotário 19 e 20, que não mediram esforços para promoverem o crescimento do quadro associativo. Nós fundamos, naquela época, 8 clubes de Rotary, 16 clubes satélites, e tivemos um crescimento do quadro associativo de quase 300 associados. E queria agradecer também ao Colégio de Governadores do Distrito pelo apoio que deram na minha gestão. Naquela gestão, nós conseguimos
realizar importantes projetos. E eu vou fazer alguns agradecimentos específicos a pessoas que contribuíram para esses projetos. Primeiro projeto, equipamento de mamografia computadorizada para o Hospital Municipal de Paracatu. Eu queria agradecer à companheira Evani Soares e aos companheiros do Rotary Clube de Paracatu. Lavanderia para o Hospital Municipal de Bocaiúva. Eu queria deixar registrados os meus agradecimentos à companheira Sônia Gontijo, que trabalhou intensamente nesse projeto. UTI neonatal para o Hospital da cidade de São Francisco. Eu queria deixar registrado os meus agradecimentos à companheira Inês Consuelo, de Januária. E 3 usinas fotovoltaicas para o Instituto Ramakrishna em Betim, a creche Bom Pastor em Ibirité e o Lar das Velhinhas em Montes Claros. E eu não poderia deixar de registrar os agradecimentos ao companheiro Sebastião Vidigal, ao Marcos Vinícius do Nascimento, ao companheiro Olímpio Rodrigues, ao Américo, a Solange e o Alexandre Ramos, que coordenou esse projeto em Montes Claros. E eu queria fazer um registro aqui também, que esses projetos foram viabilizados pelo apoio que nós tivemos do nosso saudoso governador Júlio Silveira. Júlio Silveira foi que nos deu a orientação técnica e foi que nos ajudou a organizar parcerias para esses projetos. Depois veio o projeto Covid, do qual já falou o nosso companheiro Mucida. E no projeto Covid, eu queria também registrar aqui agradecimentos ao Raimundo Fernandes, que está aqui conosco, porque cedeu instalações da sua empresa em Contagem para guardar o material. Companheiro governador Antônio Augusto Nunes, que nos ajudou a separar e fazer a distribuição dos materiais. O companheiro Raimundo também transportou materiais para a gente. Companheiro Levi, de Patos de Minas, que saiu de Patos de Minas e veio aqui buscar materiais e entregou materiais em Pará de Minas, em Bom Despacho, em Patos de Minas. E todos os presidentes de Rotary que trabalharam na governadoria do governador Moisés Teixeira, que me apoiou muito. O companheiro Moisés me ajudou, porque esse projeto Covid, ele atrasou. Quando eu achei que eu estava pronto para aposentar, eu recebo um chamado do ex-diretor da CIER no Uruguai, amigo Plínio Fonseca, que me propõe assumir a coordenação da organização do Conselho Mundial de Energia no Brasil. Atividade gratificante e trabalhosa. E nessa empreitada do Conselho Mundial de Energia, eu quero destacar a minha gratidão ao amigo José da Costa Carvalho Neto, que foi vice-presidente do Conselho Mundial de Energia e que foi diretor honorário da instituição e que me estimulou e me ensinou muito. Muito obrigado, doutor José da Costa. Agora, uma gratidão especial a todos vocês, na pessoa da presidente Ademilde Rodrigues, a todos vocês, meus amigos, que estão aqui para celebrar conosco esse momento importante. E
não poderia deixar de ressaltar a gratidão especial ao companheiro vereador Sérgio Fernando e sua esposa Ellen. Esse amigo nota 10, esse amigo que faz um trabalho social junto à Igreja Católica, o projeto Bartimeu, que é um projeto que todos deveriam conhecer, porque é um projeto que tem um alcance social enorme para fornecer comida para as pessoas que estão passando fome nas ruas de Belo Horizonte. Sérgio, muito obrigado por essa homenagem. Essa homenagem que engrandece a nossa alma e que nos permitiu encontrar tantos amigos e descobrir, fazer uma reflexão para descobrir quanta gratidão nós temos. Se não fossem esses amigos, nós não estaríamos aqui. Obrigado a vocês por terem, cada um, colocado um tijolinho nessa minha existência. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Para suas considerações finais, o encerramento regimental desta reunião solene, o vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares. Bem, novamente agradecendo a presença de todos. No nosso clube, né, no RCBH Liberdade, a gente vive um clima muito bom, a gente brinca muito. E lá, Nelson, compartilhando com os outros, a gente costuma brincar, toda vez que a gente fala do Nelson, tem alguém que fala assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Nelson. Vocês já devem ter ouvido algumas vezes. Então, gente, quando a gente crescer, a gente quer ser igual ao Nelson, né? Essa pessoa abençoada e iluminada que Deus colocou no caminho de todos nós. Eu quero aproveitar também e pedir aos meus companheiros do Liberdade, do BH Liberdade, antes de ir embora, para me acionarem, porque eu preciso de assinatura de alguns. Eu vou aproveitar a presença de todos aqui, né? Eventos presenciais agora, né? O companheiro Olímpio já está ali no fundo me vigiando, para a gente coletar algumas assinaturas que a gente precisa. Tá? Os companheiros do Liberdade, antes de ir embora, só nos dêem um alô. Então, novamente agradecendo a presença de todos, eu oficialmente declaro encerrada essa reunião solene. Boa noite, muito obrigado. Convidamos todos para um coquetel que será servido no hall do restaurante. Informamos que as fotos e a gravação desta solene estarão disponíveis no portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br. Obrigado e tenham uma ótima noite.